Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os meus empregos aqui na Irlanda e como eu fiz para conseguir eles. Olá pessoal, eu sou Alex Leite e esse é o meu canal Mudando de Vida. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal e acione o sininho. Desse jeito, você não vai perder nenhum vídeo meu. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre todos os meus empregos aqui na Irlanda e o que eu fiz para conseguir eles. Então, sem chorumelas, eu cheguei aqui em outubro de 2016 e eu vim com o dinheiro contado, ou seja, eu precisava de qualquer jeito arrumar emprego o mais rápido possível. Conversando com as pessoas aqui e procurando na internet, eu percebi que eu tinha que ter 3 documentos para poder começar a procurar emprego. O primeiro era o GNIB, que é a regularização do nosso visto. O segundo era abrir a conta num banco irlandês. O terceiro era ter o PPS. O PPS é como se fosse a carteira de trabalho aqui da Irlanda. Com o número do PPS, você vai registrar todos os seus empregos e ali eles vão tirar as taxas de trabalho e fica tudo registrado ali. Então eu precisava desses 3 documentos. E aí, no primeiro mês, eu consegui fazer tudo. Eu foquei e consegui. Mas agora falando dos trabalhos. Quais foram os meus trabalhos e como eu fiz para conseguir? Bem, desde o primeiro dia que eu tava aqui, eu já encontrava as pessoas na rua e falava: "Ô, você tá trabalhando? Se eu tenho uma vaga lá para me indicar?" Eu falava, perguntava para todo mundo. E esse é o grande segredo. É você divulgar que você tá precisando de trabalho, porque se você não falar, as pessoas não vão saber. E às vezes tem uma pessoa ali que está estudando na mesma classe que você, que está precisando de uma pessoa no trabalho, e se você não fala, ela não vai saber. Então, divulga, fala com todo mundo: "Ó, tô precisando de trabalho, se você souber alguma coisa, me avisa." E aí, o meu primeiro trabalho foi numa corrida de cachorro como cleaner. Como eu consegui esse trabalho? Esse trabalho foi o seguinte: eu estava visitando uma casa, eu estava procurando acomodação para morar em Dublin, e aí fui lá ver a casa, conversei com as pessoas que moram lá, e aí na saída eu tava conversando com um rapaz que morava na casa lá, e perguntei: "Pô, você trabalha, né?" Ele falou: "Ah, eu trabalho, eu sou kit porter, faço cleaner de vez em quando." Eu falei: "Pô, você não tá precisando de alguém lá, não?" Aí eu falei: "Pô, você não pode me indicar?" Ele falou: "Tá bom, mas se eu te indicar, você tem que ir." Eu falei: "Tudo bem." E aí eu me lembro que foi numa quinta-feira que eu conversei com ele de manhã, e na quinta-feira à tarde ele já me ligou e falou: "Alex, ó, conversei com a mulher vai precisar e ela quer você então. Só que aí tem que começar amanhã, tudo bem?" Eu falei: "Tudo bem." O trabalho era de sexta e sábado, era para trabalhar das 5 da tarde até meia-noite, e era uma corrida de cachorro, mas o pessoal ia lá para apostar. Então tem todo um barzinho, um restaurante. Então eu limpava os banheiros, colocava papel higiênico ali, papel toalha, varria o salãozinho ali. Então esse era o meu serviço. Não era registrado, mas eu fazia 5 horas na sexta-feira e 5 horas no sábado. Já eram 10 horas por semana. Não era um trabalho formal, não era um trabalho que me dava muitas horas, mas já era alguma coisa que me ajudava no aluguel. Esse foi meu primeiro emprego. Naquela vaga de acomodação, eu não consegui entrar naquele momento. E um mês depois, uma pessoa daquela mesma casa saiu e eles entraram em contato comigo: "Alex, ó, tá saindo mais uma vaga aqui, você quer entrar?" Aí eu fui lá, fiz a entrevista de novo, eles gostaram, e aí eu fiquei com a vaga da acomodação, né, da casa mesmo, onde eu morei por 2 anos lá na Mundial Square. E aí, o rapaz que tava saindo da vaga, ele tava voltando pro Brasil. Ele falou: "Alex, ó, eu vi que você é uma pessoa responsável e o trabalho aonde eu trabalhei esse tempo todo, pediu para indicar alguém. Você quer que eu te indique?" Eu falei: "Quero sim." E aí ele me indicou. Esse segundo trabalho era o que a gente chama aqui de housekeeper, ou seja, era o camareiro. Era uma empresa de intercâmbio para pessoas aqui da Europa. Eu me lembro que eles traziam muito espanhóis para cá, italianos, para aprender inglês. E aí, qual que era o trabalho? Essa agência, além de cursos, eles forneciam acomodações estudantis. Então, eles me contratavam para limpar essas acomodações estudantis. Como é que era o processo? Um estudante chegava, ficava geralmente 1 semana ou 2 semanas na casa, e quando
ele arrumava uma acomodação definitiva, ele deixava a casa e aí a empresa me chamava, eu limpava a casa, trocava a roupa de cama, limpava o chão, o banheiro, tudo e deixava preparado para que o próximo aluno, né, o próximo cliente, o próximo estudante, quando chegasse, encontrasse tudo limpinho, só chegar, colocar as malas e aproveitar ali, dormir, viver ali por uma semana ou tempo até achar uma casa definitiva. Esse trabalho era muito legal, porque eu conheci várias casas e era como se eu estivesse arrumando a minha casa. Eu encarava esse trabalho assim, eu tô limpando esse quarto aqui como se fosse o meu quarto. Então trocava a roupa de cama, arrumava, limpava, deixava tudo ajeitadinho. Então era muito bacana. E esse trabalho era muito gostoso, além de, como eu falei, eu trabalhava, arrumava como se fosse minha casinha, né? Encarava como se fosse meu quarto, então eu deixava bem arrumado. E o legal é porque, assim, como era estudantes, os estudantes deixavam muitas coisas para lá. Eu me lembro que nos primeiros dias encontrava muita roupa, mala, e aí eu falava com a administração, e a administração da minha empresa falava, não, a pessoa já foi embora, então pode jogar fora. Só que em vez de jogar fora, eu pegava pra mim. Eu achei muita roupa lá. Eu me lembro que em dezembro eu achei muita roupa, e por coincidência do meu número, roupa nova, novinha, que a pessoa esquecia lá ou não queria mais, ou vinha pra cá, comprava roupa e deixava as antigas lá, e roupa boa. Aí eu pegava, trazia pra casa, lavava e usava. Eu me lembro que em dezembro eu fiz um guarda-roupa inteirinho com as roupas que eu achei nessas acomodações. Outra coisa também que era muito engraçado, eu achava muita moeda. Então a primeira coisa para limpar o quarto, eu levantava a cama, que sempre tinha moeda lá. Moeda de 5 centavos, de 2 euros, 1 euro. Sempre tinha moeda ali. Então era a minha caixinha, eu falava, né? Então era muito bacana. Eu já tava, acho que 2 ou 3 meses nesse serviço do camareiro aí, que era muito bacana. Só que não tinha dia de folga. Eu trabalhava sábado, domingo, feriados, porque os estudantes sempre estavam chegando. E aí, em fevereiro, o meu amigo Veríssimo, ele era o único contato que eu tinha quando eu estava no Brasil, a única pessoa que eu comecei a trocar ideia, que estava aqui na Irlanda. Ele que me passou várias dicas, como vir para cá, informações da cidade, tudo sobre intercâmbio ele me passou. E aí eu agradeço ele pra caramba. E em fevereiro ele trabalhava num canteiro de obra como cleaner. Mas ele não levava pedra, não. Ele só limpava, tipo assim, os escritórios, os banheiros e tal. E tava precisando de uma pessoa. E aí ele me falou, Alex, onde eu tô trabalhando, tá precisando de uma pessoa. Você quer? Aí eu falei, lógico que eu quero. E ele falou, mas tem um problema. Você tem que fazer um curso chamado Safety Pass, de como você trabalhar dentro do canteiro de obra para você não ter acidente. Ele me falou dessa vaga na terça. Eu fiz o curso no sábado e a vaga era para começar na segunda-feira. Então foi uma correria que você não imagina. Mas quando a gente quer, a gente vai atrás. Então eu me lembro que ele me falou na terça-feira. Eu procurei o curso na quarta-feira, me inscrevi no sábado, fiz o curso, passei. Na segunda-feira eu tava lá trabalhando. O primeiro dia lá o Veríssimo me mostrou, esse aqui é o escritório, esse aqui é o pessoal, você tem que fazer isso. E aí foi meu primeiro trabalho formal, ou seja, registrado. E aí com esse trabalho do Veríssimo, eu virei cleaner de um canteiro de obra, trabalhando 5 horas na parte da manhã. Então eu começava às 7 da manhã e ia até meio-dia. Aí saía meio-dia, ia para casa, comia alguma coisa, ia para a escola, da 1 às 5. Essa mesma empresa precisou em um outro canteiro de obra, perto da minha escola, para trabalhar 2 horas no finalzinho da tarde. Ou seja, coincidiu que eu saía da escola e eu ia lá trabalhar 2 horinhas. Então eu fazia 5 horas de manhã e 2 horas no finalzinho da tarde, ou seja, 7 horas por dia. Quando eu comecei a trabalhar nesse cleaner no canteiro de obra, eu saí lá da corrida de cachorro e eu fiquei trabalhando para acomodação estudantil alguns finais de semana. E isso foi bacana porque me deu um dinheirinho extra. E além disso, tinha um italiano que eu limpava o apartamento dele a cada 15 dias, todo sábado. Então eu fazia mais de 2 a 3 horinhas lá, também era um dinheirinho que entrava. Só que o que aconteceu? Depois de 1 ano, eu fui perdendo horas, porque as obras dessa empresa
estavam finalizando e aí as horas foram diminuindo. E aí eu me lembro que eu estava fazendo de 37 horas, acabei fazendo 10 horas por semana, e aí eu precisei procurar outro serviço. E aí é onde eu procurei como Kit Porter. Como eu procurei esse emprego do Kit Porter? Aqui na Irlanda a gente tem os classificados no Facebook e sempre tem o pessoal postando vagas. E aí eu vi lá uma vaga, pessoal que tiver interessado como Kit Porter, entra em contato. Aí eu mandei, era para trabalhar num restaurante em Enniskerry, mais ou menos 1 hora de Dublin, pegando um ônibus. E era para trabalhar das 6 da tarde às 10 da noite. E aí eu nunca tinha trabalhado de Kit Porter. É um trabalho duro, acho que é um dos trabalhos mais puxados aqui da Irlanda. Que o Kit Porter é o lavador de prato. Só que era um pouquinho longe de onde eu morava e eu vi que o pessoal lá tava me explorando, porque geralmente no Kit Porter o pessoal traz os garçons traz os pratos e põe lá para você lavar. E nesse local a cozinha era em cima e o restaurante era embaixo. E eu tinha que ir lá embaixo, pegar os pratos, levar para cima, até o tubinho de ketchup eu tinha que colocar ketchup no tubinho lá. Então eu vi que eles estavam me explorando. E tinha um chefe lá de cozinha, tinha 2 chefes. Um era muito gente boa, o outro, a cozinha fechava 9 horas da noite. E aí eu limpava a cozinha lá, chegava 9h30, 9h40, o maledito abria a geladeira e tirava os potes de maionese pela metade, com comida pela metade, para eu limpar. Isso me atrasava muito para eu pegar o ônibus. E aí eu fiquei lá um mês e meio para aprender o serviço, e aí eu saí porque eu vi que eles estavam me explorando e eu não gostei da situação que estava lá. Mas a minha sorte é que eu vi também nos classificados precisando de Kit Porter num restaurante em Dublin, perto da minha casa. Aí eu fui lá, apliquei também, entrei lá em contato com a pessoa, porque os classificados funcionam assim, é o Facebook, aí alguém fala, alguém interessado em trabalhar como Kit Porter, entra em contato. Aí você manda mensagem lá, o direct para eles lá e conversa. E aí eu troquei ideia com essa outra pessoa, e aí essa pessoa aí me chamou para trabalhar como Kit Porter. Aí era muito legal, trabalhavam 2 Kit Porters ao mesmo tempo. E aí era tipo uma linha de produção, porque um limpava os pratos, o outro as panelas. Então era uma coisa organizada, então fluía. Então nesse restaurante, apesar de ter muito mais pratos, não era tão pesado porque a gente trabalhava em 2. E o ambiente de trabalho lá era muito legal. Eu podia comer lá dentro. Durante os meus breaks eu podia comer o que eu quisesse lá, refeição. Então era muito bacana. E aí nesse Kit Porter eu fazia 25 a 30 horas. E aí eu deixei de lado o cleaner de canteiro de obra e fiquei no Kit Porter. E aí o que eu tinha? Eu tinha o Kit Porter, a limpeza no apartamento do italiano lá, e tudo que aparecia eu pegava. Nesse período eu vendi cerveja em shows. Isso, eu vendi cerveja no show do Rolling Stones, do Ed Sheeran. Final de semana eu tava lá vendendo cerveja. E como eu consegui esse trabalho de vender cerveja? Eu consegui porque uma menina que estudava comigo, ela trabalhava para essa empresa que vendia cerveja em shows. E aí eu perguntei para ela, tiver precisando me avisa. Aí surgiu vaga, ela me indicou e eu entrei. Então uma coisa importante aqui é sempre você tá falando, você tá precisando, aonde você tá trabalhando, se precisar, lembra de mim que eu tô precisando de trabalhar. Então, e aí eu tava trabalhando, tudo que aparecia eu trabalhava, vocês viram, né? Porque aqui como estudante você só pode trabalhar 20 horas. Só que às vezes você consegue uns serviços a mais. Mas 20 horas você sobrevive. Eu já falei isso em um vídeo meu. Mas você começa a ficar bom quando você faz de 30 a 40 horas. E aí depois desse Kit Porter em Dublin, surgiu a oportunidade. Eu estava no meu último visto e eu pensei o seguinte: agora eu tenho que arrumar um trabalho que eu possa me expressar melhor, que eu possa conversar com o cliente, praticar o meu inglês. Então eu estava procurando como atendente de loja. E aí surgiu também nos classificados, apareceu lá, precisa-se de pessoas para trabalhar numa rodoviária em Dublin. Aí eu mandei o meu currículo, no mesmo dia a pessoa me ligou. E aí eu fiz a entrevista, fui lá no escritório, fiz uma segunda entrevista pessoalmente.
E aí eles gostaram, e aí eu trabalhei como barista e assistente de loja numa cafeteria dentro da estação Busaras de Dublin, que é uma estação de ônibus de Dublin. Então era perto do meu serviço, e esse trabalho foi o trabalho que eu mais gostei, porque era uma lojinha de conveniência. Eu tinha que preparar café e eu tinha que vender as coisas que tinha lá, sanduíche, chocolate, tudo. Foi um período que eu trabalhei, acho que em 4 serviços, porque eu tava trabalhando na lojinha de conveniência, eu tava trabalhando como kit porter, eu tava fazendo cleaner lá do italiano, lá no apartamento do italiano, e eu tava vendendo cerveja também quando dava uma folguinha. Então eu sempre tava trabalhando, e nos meus 2 anos aqui de visto de estudante, eu acho que eu só folguei 15 dias. E esse foi o vídeo de hoje, onde eu falei sobre os meus empregos aqui na Irlanda e como eu fiz para conseguir todos esses empregos. Então, se você gostou, deixa um like, não se esqueça de se inscrever no meu canal e até o próximo vídeo. Até mais!